Que bom, gente. Que bom ver a casa do Senhor com pessoas vindo, se achegando para esse tempo gostoso de cultuarmos a Deus. É uma alegria para nós. E vamos falar da palavra de Deus, vamos continuar aí o nosso tempo de leitura do livro, da nossa campanha, do nosso tempo de devocional, do livro Virtudes. Vai ser um tempo muito gostoso. E eu quero lembrar com os irmãos, nós estamos então nesse tempo de campanha, nesse tempo de leitura como igreja do livro que nós como igreja tivemos a alegria de confeccionarmos, de fazermos. Então saiba que o que você está lendo durante a semana, às vezes tem um irmão aí do seu lado sentado que escreveu o devocional daquele dia. E nessa caminhada nós temos sido desafiados a olharmos para a nossa vida cristã, para nós olharmos para aquilo que temos vivido como cristãos. Algo que me marcou muito na semana passada, tanto na palavra com os jovens, quanto nas pregações de domingo aqui na nossa igreja, foi essa marca, essa característica muito viva da necessidade de entendermos como a nossa vida cristã pode ser potencializada. Porque a gente é jogado durante a nossa vida, a nossa semana, a desenvolvermos uma vida de alto padrão, uma vida com uma performance muito legal. Nós somos desafiados nas nossas redes sociais a sermos bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons empreendedores, boas empreendedoras, bons funcionários. Nós somos desafiados a todo momento a vivermos uma performance elevada na nossa vida. Só que o interessante é que para o cristão, por mais que a gente desenvolva uma performance como cidadão elevada da nossa vida, como cristão, o nosso se desenvolver precisa estar ligado com a nossa vida cristã. Eu posso ser um bom pai, uma boa mãe, mas eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe que oram, que criam os filhos tementes ao Senhor, um bom marido, uma boa esposa, um bom chefe, um bom funcionário, mas que vive e desenvolve os valores cristãos. Não é só viver uma vida de qualidade, mas é viver uma vida cristã como salvos, uma vida de qualidade. E durante essa semana, nós vimos isso no nosso tempo de devocional. No nosso primeiro dia, nós olhamos para um conhecimento completo. A necessidade que a gente tem de conhecer ao Senhor, de irmos verdadeiramente a Deus e nos encontrarmos com Ele. Foi isso que a gente leu no nosso primeiro dia, nosso primeiro momento de devocional da semana. No nosso segundo momento de devocional da semana, nós olhamos para o chamado de Deus. Que Deus nos chama, então, para uma transformação de vida. Para algo novo. Para algo que nos conduzirá, e veremos hoje de manhã, que nos conduzirá a vivermos mais parecidos com Ele. No nosso terceiro momento de devocional nessa semana, nós entendemos que conhecer mais a Deus e termos as nossas vidas transformadas, por mais que isso nos conduza a viver uma boa vida, não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. No nosso quarto momento de devocional, olhamos para algumas promessas que Deus nos faz e que precisamos viver de acordo com essas promessas. Nós vamos olhar um pouquinho para elas hoje também, agora pela manhã. E terminamos o nosso último dia com aquele que é o tema principal do nosso tempo hoje pela manhã, lendo que em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver. E é por isso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. No nosso texto ainda, base, nós vamos ler alguns outros versos, relembrar alguns outros versos, mas eu queria que a gente abrisse o nosso texto base lá em 2 Pedro, no capítulo 1, porque nós vamos ler os 4 primeiros versos.
Embora a nossa ideia como campanha é a partir do verso 3, mas nós vamos ler os 4 primeiros versos, tá bom? E os 4 primeiros versos dizem o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz e sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já viveram essa experiência, mas nós somos a todo momento encharcados, nós somos todo momento muito influenciados por muitas filosofias, promessas, que até parecem lógicas, bem fundamentadas, não na Bíblia, mas bem fundamentadas, parece fazer sentido, mas que, na verdade, elas são enganosas e não conseguem suprir aquilo que, de fato, em nós, precisa ser suprido. Não sei se você já viveu a experiência de caminhar com alguém que ainda não professa a fé cristã, ainda não professa Jesus como Salvador, mas por ver em você um exemplo de pessoa, alguém muito legal, que tem princípios e valores muito legais, ela acaba vindo até você para te pedir alguns conselhos, para te pedir algumas dicas. E você, como um bom cristão, tem bons conselhos para dar, você dá inclusive conselhos bíblicos para essa pessoa. Só que parece que, mesmo ela tentando colocar em prática essas ideias bíblicas ainda que você passou para esse amigo, para essa amiga, parece que a vida dele não deslancha, a vida dele não muda o patamar, não de fato corrige-se o rumo. Ele está lá tentando ser um bom pai, como você ensinou, tentando ser uma boa mãe, como você ensinou, sendo um bom amigo, como você orientou, inclusive de acordo com a Bíblia, mas parece que no fundo, ele não tem o incentivo necessário para conseguir fazer valer aquilo. Parece que falta um fôlego, parece que falta um pouquinho, parece que é um conselho vazio, e você se pergunta, mas puxa vida, eu estou falando da Bíblia, por que não está dando certo? Ou ao contrário, pessoas vêm até você para te aconselhar, te dar dicas, pessoas que não conhecem a Cristo também, e vão para você e falam, olha, vem por aqui, vai por ali, né? Que tal você começar a pensar nessa ideia para tentar corrigir essa área da sua vida? Mas parece que a coisa não flui, parece que você não alcança o objetivo que você tinha. Aquela sensação de, parece que eu estou patinando, parece que eu não saio do lugar. É porque, talvez, aquilo que nós estamos deixando de lado, é porque temos colocado muito o nosso foco nas coisas que nos faltam, ao invés de pensarmos naquilo que já temos. Olhamos para a vida cristã na perspectiva da escassez, ao olhar para a vida cristã na perspectiva da abundância. Olhamos para a vida cristã como aquilo que me falta. Porque eu preciso orar mais. Porque eu preciso ir mais à igreja. Porque eu preciso ler mais a Bíblia. E eu olho para a vida cristã na perspectiva daquilo que me falta. Porque se você ler esse livro, porque se você fizer tal coisa, e acabamos vivendo uma vida cristã, que aquilo que fazemos é o que determina o que somos.
E não aquilo que somos determina o que fazemos, que é o contrário. E o nosso texto, ele tem muito essa ideia, porque por mais que a gente esteja conversando a partir do verso 3, no verso 2, logo após Pedro saudar aqueles que ele estava escrevendo a carta, ele diz o seguinte, ó: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro está dizendo, eu quero que tenha em abundância graça e paz na vida de vocês. A vida do crente, a vida do cristão, é uma vida na perspectiva de abundância. Olha, vocês tenham cada vez mais graça e paz. Porque Pedro estava tentando combater ali na época algumas ideias, alguns preceitos, alguns princípios que não tinham a ver com a palavra de Deus. Então Pedro vem tentando combater isso, e para combater isso ele diz, olha, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E ele dá o início do nosso tema, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a primeira ideia que esse texto nos traz, nos ajuda, é a ideia de que nós temos tudo o que a gente precisa. Não nos falta nada. Olha o que John MacArthur vai dizer para a gente. Ele diz assim, a falsa religião e a filosofia humana nunca podem oferecer o verdadeiro conhecimento de Deus, nem prover salvação. Elas prometem libertação, mas apenas escravizam ainda mais aqueles que seguem. Somente Cristo é a verdade que liberta. É pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Nós já temos tudo o que a gente precisa. Você parou para pensar que um salvo em Cristo Jesus já tem tudo o que ele precisa para viver? Não nos falta nada. Porque se eu tenho Jesus, se eu sou salvo, se o Espírito Santo habita em mim, e eu digo que está me faltando algo para viver a vida que Deus quer que eu viva, eu estou dizendo que Jesus não é o suficiente. E a gente acaba ganhando um problema sério nessa verdade. Porque se eu tenho Cristo, não pode me faltar nada. Se eu tenho Cristo, eu já tenho tudo o que eu preciso. Olha o que o texto vai dizer. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Se eu digo que eu não tenho tudo, que me falta algo, eu estou fazendo Deus mentiroso. Porque Deus disse que eu tenho tudo o que eu preciso no conhecimento de quem Ele é. Ele vai dizer que, coloquei essas palavrinhas ali para nós lembrarmos juntos. No divino poder de Deus. Deus, Ele é poderoso. Não é a Igreja Batista Lindóia que está te dando tudo o que você precisa. Não são os pastores da igreja que estão te dando tudo o que você precisa. Não são os líderes do pequeno grupo que você participou essa semana que estão te dando tudo o que você precisa. É Deus, que no seu divino poder, é quem de fato pode, é quem de fato tem poder para isso, que está te dando tudo o que você precisa. E ele diz, doou tudo, ele deu tudo. Aqui a palavrinha usada é uma ideia de abundância. Deus não fez conta, peraí, deixa eu ver. Não, Ele deu tudo. A gente não tem falta de mais nada, porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que a gente precisa,
no conhecimento de Cristo. Conhecimento em 1 Pedro, aparece 9 vezes. Essa é a ideia que Pedro está querendo trazer para a gente. No verso 2 ele diz que é no conhecimento. No verso 3 ele diz que é no conhecimento. No conhecimento de quem? No conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, no conhecimento do Espírito Santo. Eu não coloquei aqui, mas me lembrei de uma frase de A.W. Tozer que diz o seguinte: o tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente determinará a nossa qualidade de vida. Porque se Deus deu tudo para nós o que a gente precisa, e é no conhecimento dele que eu tenho tudo o que eu preciso que a minha existência terrena seja para conhecer a Deus ainda mais. Qualquer tempo, qualquer minuto que eu gasto na minha existência, que não seja para conhecer mais a Deus. Oséias capítulo 6, verso 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento de quem? Daquele que me chamou. Ele me chamou para conhecê-lo. Esse é o chamado que Deus faz a todos aqueles que se tornam cristãos, que reconhecem Jesus como seu Salvador. É Jesus quem está te chamando, é Jesus que está nos convidando para nós conhecermos Ele, para nós nos relacionarmos intimamente com Ele. Para quê? Para eu viver uma vida boa? Para a sua glória e virtude. Ele deu tudo o que eu preciso para a minha vida. Para a minha vida glorificar a Ele. Foi o jeito que Ele escolheu. Ele escolheu usar a gente. Te pergunto, as pessoas à sua volta, quando olham para você, elas dão glórias a Deus ou elas dão glórias a você? Quando as pessoas se relacionam com você, elas dizem: uau, como Deus é incrível. Ou as pessoas, quando se relacionam com você, dizem: nossa, como você é incrível. Nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Não é na perspectiva de que me falta algo, é na perspectiva de que eu já tenho tudo. Mas Tiago, se eu tenho tudo, então não preciso fazer mais nada? É para isso que tem culto de domingo à noite também. É para isso que o pastor Ilquias vai pregar hoje à noite também. Porque existe a nossa responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade não é da perspectiva de que me falta alguma coisa. A nossa responsabilidade é da perspectiva de que eu já tenho tudo. E veja que interessante, quando eu tenho tudo, a nossa vida tende a ser menos preocupada. E agora, o que é que eu faço? Espera aí, eu aprendi no texto que eu estou lendo, nas devocionais, que eu já tenho tudo o que eu preciso. Então me deixe visitar tudo o que eu preciso. Me deixe visitar tudo aquilo que eu já tenho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: porque eu vos anunciei o que primeiramente recebi. Eu já tenho, não tem como eu ofertar algo que eu não tenho. Então eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Mas o texto segue. E o texto vai dizer que dessa maneira, já que eu tenho tudo o que eu preciso, dessa maneira, existem algumas promessas de Deus que nos incentivam a crermos nesse tudo que nós temos, nesse tudo que a gente precisa que Ele já nos deu. E o texto vai dizer, dessa maneira, verso 4, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Que promessas são essas? Deus nunca prometeu que viveríamos felizes. Deus sempre prometeu que viveríamos
com Ele, todos os dias. E o fato de vivermos com Ele todos os dias nos dá uma alegria que nós não conseguimos explicar. Não é sobre uma alegria terrena a nossa vida, a nossa história. É sobre uma alegria que Deus coloca em nós. Aprendemos quando criança que bem-aventurado é ser feliz. E a gente ensinou para as crianças, bem-aventurado é ser feliz. E a gente ensinou que a gente é bem-aventurado, a gente é feliz. Só que ser bem-aventurado não é só ser feliz. Porque se bem-aventurado é ser feliz, é viver contente. Só que as bem-aventuranças vão dizer, bem-aventurados os que choram. Como assim eu sou feliz chorando? Como assim eu sou bem-aventurado se eu sou bem-aventurado chorando? É porque bem-aventurado, a vida cristã não tem a ver com essa alegria simplesmente do sorriso estampado no rosto. A vida cristã tem a ver com a alegria do pertencimento de Cristo, do pertencimento a Deus, de a satisfação que Deus tem da vida que eu vivo, me faz viver de uma maneira contente e alegre. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 vai dizer, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Tiago, o que é isso? Olha esse texto. A Bíblia está dizendo para eu ser feliz quando eu me dou mal. Mas não é legal. Não, concordo com você, não é legal se dar mal. Mas, por quê? Verso 3. Porque a prova da sua fé produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Por que eu tenho que ficar feliz quando eu estou passando por uma prova? Porque o objetivo de Deus é me transformar em alguém melhor do que quem eu era antes. Tudo isso para falar das grandiosas promessas que Deus nos dá e que nos incentivam. Que promessas são essas? Existem promessas que Deus nos dá na palavra dele, que não são específicas a cada um de nós, mas são promessas que ele dá a todo cristão. Que é, por exemplo, a promessa de salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa do Senhor. Não é se talvez, não é existe uma chance grande. Não, é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O verso 9 e o 10, antes do 13, eu citei Romanos 10, capítulo 10, verso 13, mas o 9 e o 10 vai dizer que se eu confessar com a minha boca e crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, serei salvo. Promessa de Deus. Não existe possibilidade de você entregar a sua vida a Cristo Jesus e Ele não te salvar. A promessa de Deus me empolga a viver essa vida de tudo o que eu preciso. O que eu preciso? Eu tenho tudo, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Não só a promessa de salvação, mas Deus também nos dá a promessa. Estou gritando, né? Para de gritar. Deus nos dá, não vou conseguir. Deus nos dá a promessa de santificação. Por quê? Na perspectiva da escassez, de que me falta algo, o que acontece na igreja? Você é salvo, e agora, vamos lá, se vira, vamos, faz o que tem que ser feito. Vai lá, está servindo em qual ministério? Faltou na igreja semana passada por quê? O que é? Está me faltando algo. Perspectiva da escassez. Na perspectiva de que eu já tenho tudo, eu te salvei, e agora, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Filipenses 3,12 vai dizer que é Ele quem efetua tanto o querer como o... Gente, o maior interesse
o maior interessado na nossa santidade é o próprio Deus. Nossa santidade é vivida a partir da promessa de que Deus vai fazer junto com a gente. De que Deus vai andar junto com a gente. Que promessas? Promessas da vida eterna. João 10, 28 vai dizer: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Deus prometeu àqueles que estão com Cristo Jesus, Ele jamais arrebatará da mão dele. A vida eterna. Ah, Tiago, mas essa coisa de eternidade, né? Se Jesus vai voltar antes, depois, com a igreja, sem a igreja, com milênio, sem milênio, essas coisas da teologia aí dos últimos tempos, a gente não precisa saber muito, né? Porque é só saber que Ele vai voltar um dia e que nós vamos morar com Ele na eternidade. Mas sabe o que é mais legal? É que o problema é quando é conhecimento por conhecimento. Porque conhecimento por conhecimento não é o conhecimento de Deus. Agora, quando eu olho lá para frente e entendo como as coisas acontecerão lá na frente, Tito vai dizer que aguardar a volta de Cristo me educa a viver hoje de maneira sensata, justa e piedosa. Olhar para a eternidade me educa hoje. Olhar para a nossa eternidade, a promessa de que estaremos com Cristo na glória, me educa hoje a viver uma vida diferente. Por isso que o verso 4 vai dizer dessa maneira: olha, querem aproveitar tudo o que eu já dei para vocês e me conhecer cada vez mais? Então, está aqui as minhas preciosas e grandiosas promessas para incentivar vocês. E por último, nós vivemos então um processo de transformação. Eu tenho tudo o que eu preciso. As promessas de Deus me incentivam, me lembram que eu tenho tudo o que eu preciso para a minha transformação de vida, para a vida e a piedade. De duas maneiras. Primeiro, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Puxa, esse texto é difícil de explicar. Porque parece que participar da natureza divina significa que nós nos tornamos deuses, né? É como se eu tivesse ganhado em mim um poderzinho de Deus. Agora eu sou o participante da natureza divina. Mas é legal a gente pensar que esse contexto vem sendo desenvolvido na Bíblia assim durante muito tempo. E a gente olha ali para o Salmo 17:15, que vai dizer assim, ó, no finalzinho: me satisfarei com a tua semelhança. Quando eu digo que eu tenho tudo o que eu preciso e a minha transformação vai vir a partir daquilo que eu vou me tornar participante da natureza divina, significa que quando eu entendo que eu tenho tudo o que eu preciso, quando eu me agarro nas promessas de Deus, eu vivo semelhante a quem Deus é. Participante da natureza divina é olhar para essa semelhança, olhar para aqueles atributos que Deus tem e que são comunicados a nós. Meus irmãos, todos na face da terra conseguem expressar atitudes de amor? Sim ou não? Olha que interessante. Sim, mas não como Deus. Porque só os salvos, participantes da natureza divina, expressam o amor que Deus comunicou a nós. Não crentes amam. Não amam? Expressar o amor como Deus, só quem é participante da natureza divina. Transformação de vida. E essa transformação de vida, então ela vai me libertar. Ela vai me tirar
da corrupção das paixões que existem no mundo, causado pela cobiça. Porque agora eu conheço a Deus, eu tenho tudo o que eu preciso, eu entendo suas promessas, então eu já não quero mais viver como o mundo corrupto moralmente que existe. Eu não quero mais agarrar aos meus próprios desejos desordenados e pecaminosos. Eu quero uma vida de transformação, aonde eu me parecer com Cristo, me parecer com Deus, dita cada uma de todas as virtudes que nós vamos olhar ainda durante a nossa campanha. Por isso, eu queria deixar para nós pensarmos 3 verdades. Primeira delas, busque conhecer a Cristo profundamente. Busque conhecer a Deus com tudo aquilo que você pode. É muito comum nós olharmos na igreja e percebemos aqueles que se achegam há pouco tempo, como chegam empolgados, como chegam desejosos de aprender, de conhecer, tanto que a igreja lá em Éfeso, no Apocalipse, ela é acusada de ter abandonado o primeiro amor, ter abandonado aquele ímpeto de conhecer a Senhor, de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus com vontade, com desejo sincero no coração. Porque muitas vezes, quando nós vivemos uma certa realidade de igreja, nós acabamos dizendo assim, mas isso eu já sei. Eu já li a Bíblia inteira também, eu já conheço essa verdade. Talvez você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, e talvez esteja refletindo, mas o Tiago não disse nada de novo, nada de diferente, tudo isso já é uma realidade para mim. Mas pense, que para lidar com a vida, se nós já temos tudo o que nós precisamos no conhecimento de Cristo, saiba que talvez experiências que você tem tido que não são legais, sejam por essa falta de conhecimento, de desejo, de relacionamento íntimo com Deus. Nós temos tudo o que a gente precisa no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Quanto tempo você tem gasto buscando conhecer ao Senhor? Eu sei que muitas vezes isso acaba envolvendo a agenda. Você vem no discipulado na segunda, você vem no pequeno grupo, você vai no pequeno grupo na terça, você vai na quarta no culto de oração, aí você vem no encontro da sua faixa etária. Seja criança, seja viva a vida. Você vem no encontro de casais, você vem no encontro de homens, você vem no encontro de mulheres, você fala assim, mas pastor, mas Tiago, são muitas oportunidades. E glória a Deus por isso. Porque não tem nada mais importante que buscarmos o pleno conhecimento de quem Deus é. Porque Ele determinará como será a nossa vida. Por isso, meu primeiro incentivo para você é: busque conhecer a Cristo profundamente. E se você não tem disponibilidade de agenda de viver todas essas coisas, busque conhecer a Deus lendo a palavra de Deus em casa. Pedindo conselhos ao pastor, pedindo conselhos ao teu líder de pequeno grupo, que materiais, que livros você pode ler e se debruçar para aprender e conhecer mais a Deus. Segundo, permita que Deus molde o seu caráter. Porque às vezes a gente conhece muito a Deus, mas esse conhecimento de Deus não significa nada. Porque a gente não permite ter o caráter moldado pelo Senhor. A gente continua querendo viver do nosso jeito. Uma frase que tem mexido muito comigo é: como muitas vezes vivemos dizendo para todos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. Sabe quando erramos daquele jeitinho assim,
que ninguém está vendo. E você faz algo. Então, isso é viver dizendo para todo mundo que você crê em Deus, mas agindo como se Ele não existisse. Porque você pode até chegar à conclusão de que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Ele está vendo. Permita Ele moldar o seu caráter. Não viva para dizer que Ele existe. Viva como se Ele existisse de fato. Tua esposa está do seu lado para ser usada por Deus para moldar o seu caráter. Teu marido está do seu lado para ser usado por Deus para moldar o seu caráter. Teus filhos estão na sua casa para serem usados por Deus para moldar o seu caráter. E aqui nessa igreja a galera gosta de moldar o caráter pelos filhos. Lá em casa tem 3 moldando o meu caráter. Permita Deus moldar o seu caráter. Os teus irmãos no futebol estão lá para moldar o seu caráter. Seja com eles errando, dando aquela chegadinha mais dura em você e você querendo moldar o seu caráter e se segurando ali. Ou seja, no final do jogo, o irmão chegando em você, a irmã chegando em você dizendo, olha, você não pode jogar futebol do jeito que você está jogando. Permita Deus moldar o seu caráter. No trânsito, na tua empresa, no teu trabalho, permita Deus moldar o seu caráter. Não adianta simplesmente buscar o conhecimento de Deus se a gente não permite Ele moldar o nosso caráter. E por fim, confie que você já tem tudo o que você precisa. Porque Jesus, Ele é suficiente. Pessoas podem ajudar. Livros podem ajudar, mas Jesus é tudo o que você precisa. Na vida do crente, não tem a frase, eu não consigo. Na vida do crente, a frase é, eu vou ver com Jesus como é que eu faço para conseguir. Porque se o crente diz, eu não consigo, é porque ele está dizendo que Jesus também não consegue. Agora, se eu estou dizendo, eu consigo, só preciso descobrir como. Isso aí. Você já tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de termos a segurança de saber que em Ti a gente tem tudo o que a gente precisa. Obrigado porque o Senhor é suficiente. Obrigado que por mais que existam muitas coisas que podem nos auxiliar, ainda assim, já temos tudo o que a gente precisa no Senhor. Por isso, Pai, nos ajude, Deus, a, em nome de Jesus, perseguir ainda mais o conhecimento do Senhor. Nos ajude, Deus, a permitirmos o moldar do nosso caráter. Sermos desenvolvidos todos os dias, confiando, Pai, que o Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos procurar satisfação, prazer em mais nada, além do Senhor. Nós honramos, glorificamos o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Por isso deixamos o controle da nossa história permanentemente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?